bom dia a todos, pessoal do GE Francisco de Assis, pessoal do YouTube, do canal do Dudu. Sejam bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Dramas da Obsessão, Psicografia de Ivone do Amaral Pereira e o Espírito Dr. Bezerra de Menezes. Hoje nós estamos aqui com convidados, porque o GE gostou de fazer estudo de grupo. E nós estamos diretamente do grupo Moscati, de Nápoles. E estou com as meninas aqui comigo. Fabrícia. Bom dia, pessoal. Karine. Bom dia. Bom dia. E Suzana, aquela mocinha que faz o resumo do estudo Dramas da Obsessão na sexta-feira. É próprio mocinha. Ela aqui. Vocês vão ver que interessante. Eu estou gravando aqui para vocês, mas tem a direta ali, que estamos fazendo pela página do GE Francisco de Assis também. É uma prova, né? Nós vamos tentar. Então, meninas, recapitulando, para vocês entrarem no fio da conversa, vocês lembram que Dr. Bezerra quis nos apresentar a personalidade de Leonel quando era garoto. Leonel, menino, era um menino extremamente problemático, possesso, com determinadas características de rebelião. E eu achei até curioso, porque quantos casos nós tivemos na vida, desde a nossa infância, pessoas que a gente conheceu, aparente, de crianças que apresentavam determinadas sintomatologias e que ou curava no chinelo, né? Porque eu pensava que era exatamente somente o fato da educação. Tanto que o médico de Leonel disse: Leonel é caprichoso, tá precisando tomar umas Ele tinha dor chineladas. de cabeça forte, não é? Ele tinha crise de gritos. Oi, dona Edna, bom dia. Dona Edna, a gente tá fazendo até uma direta pela página do GE. A gente tá cheio de material ligado para tudo que é lugar. Viu? E assim, como é um estudo de grupo, todo mundo pode falar. Tá certo? Porque como tem escrito no GE, vocês estão acostumadas, né, Suzy? Né? Vamos lá. Eu tenho que pensar antes de falar, isso é terrível. Não, você pode ficar à vontade. Você pode ficar à vontade. Você pensa a qualquer segundo e fala. Então, Leonel tinha essas várias características dele da infância. Aí a mãe, o que é que faz? Não aguentava com o Leonel. Pega Leonel e manda pro pároco da igreja. Leonel pintou com o pároco, com o padre não aguentou, falou, foi que o padre falou, menino, dele? Eu queria ver a frase para depois eu não estar me inventando, né? Diz que comum que só Deus mesmo para dar jeito naquele menino. Que o menino assim, era muito, muito terrível. A mãe ficou extremamente abatida com esse filho, porque a mãe dava crise de nervos. Você imagina um menino possuído, gritando, chutando, batendo. O pai fugia de noite. O pai saía pela noite afora, porque ele disse: se eu pegar para bater, eu vou acabar com ele. Vou matar na porrada. E depois, se o padre desistiu, a mãe fica desesperada. O padre desistiu. A mãe, depois que ele dava aquelas crises, ele caía abatido, o menino. Ficava apático. Que já era todas as vinculações dos espíritos com o menino. Aí depois vocês vão entender o porquê. Aí o Dr. Bezerra diz assim: não obstante atingindo a puberdade, eu achei interessante o seguinte, que teve um período que ele se modificou. Ele deu uma melhorada. Na adolescência normalmente não piora, a criança ela não muda. A criança normalmente ela é criancinha, adorável, não sei o quê. Piora geralmente, né? Piora na adolescência. O que foi que os espíritos fizeram, né, dona Edna? Fizeram ele melhorar. É como se tivessem soltado as cordas, aliviaram, para dar uma ilusão de cura. Porque isso é uma coisa que iam cozinhando devagarzinho. Você falou que era uma obsessão simples. E era obsessão simples. Era obsessão. Por que obsessão simples? Porque se você estudou, você viu na classificação das obsessões? Sim. Fascinação, subjugação ou possessão, né? E era obsessão simples porque começaram a trabalhar, na verdade, no psiquismo dele, sem ele saber que tinha. Sabe aquelas alterações de humor, e lá vai.
que a pessoa ali por ali não consegue se aperceber, né? Não era declarado. Vamos lá. Então, não obstante atingindo a puberdade, tais anomalias arrefeceram de intensidade, oferecendo esperanças de cura. Um hábil tratamento psíquico trar-lhe-ia, então, modificações gerais, traçando, porventura, trajetória nova em seu destino. Eu tinha lido isso a semana passada e eu quis ler de novo. Tá bom, dona Edna? E eu quis ler de novo pelo seguinte, porque falamos da medicina e espiritualidade semana passada, que isso poderia ser possível, ele ter melhorado um pouquinho, sim. Se ele tivesse, por exemplo, ter passado por um tratamento psíquico, com um bom médico, psiquiatra, com espírita, não é? Equilibra, com os né? pais, é óbvio, os pais para poder dizer, nossa, aqui tem uma coisa a mais. E ele deveria ter melhorado. Só que não teve. E aí? Teve injustiça? Não. É porque era necessário para ele naquele tempo, aquilo ali. Sim, ele precisava daquilo. Não era passível de assistência do jeito que a gente entende de que é bom. E os tratamentos psiquiátricos antigamente acho que eram bem diferentes de agora, né, Ju? Muito diferente de agora. Era choque, era Apesar tanta que coisa o choque ainda existe. O eletrochoque ainda existe, mas feito de uma outra maneira. era não resolvido como antes. era resolvido. E eu me lembro, fazendo um parêntese, que em Feira de Santana tinha o hospício. Não sei se lá em você, lá em Minas. Jacarepaguá tinha um lá. O hospício. Aí tinha os bichinhos. Eu tenho assim na minha mente que todo mundo sabia que eram eles, que tinha uns que saíam durante o dia para passear. Uniforme. E a gente tinha medo deles. A gente também. Eles saíam com a cabecinha raspada, com aquele... Tinha um uniforme. Era tipo Uma calça era ou uma calça ou um vestidão que descia até lá embaixo, depois do joelho. Aí saiu andando e tinha um medo A deles. pessoa ficava mais E deprimida, né? era aí que era chamado doido. Era assim. Não era? Vinha o doido. É isso mesmo. Tinha até um Oh, amigo meu que gente. ele não era doido. Depois de muitos anos, descobriram no centro espírita lá que eu frequentava que ele não tinha nada de problema psicológico. Ele falava várias línguas, desde pequenininho. Só que como ele falava muito sozinho, eles colocaram ele nessa clínica e tudo. As pessoas falam a primeira coisa. Depois a mãe dele estava achando que ele não estava melhorando na clínica, foi procurando macumba, igreja, até de achar a tudo. solução. Sabe quando a mãe fica desesperada? E até encontrar a solução no centro espírita, que era a desobsessão. E não era nem... Ele nem tinha obsessão mesmo caracterizada. É porque ele falava, porque Os ele assédios. via muito espíritos, né? Pequenos assédios, né? Só que ele encontrava com espíritos nervosos e ele brigava também, que ele era adolescente, né? Era pequenininho, ele não entendia, ele Doutor batia a Bezerra. boca com os espíritos. Doutor Bezerra ainda em vida, você vê o Doutor Bezerra explicar isso aqui, né? Doutor Bezerra em vida. Ó, a dona Edna tá dando oi pra você lá. Ei, Fabrício. Oi, dona Edna. Doutor Bezerra ainda em vida escreveu um livro sobre a psiquiatria, sobre a loucura, né? Porque ele como médico, e já médico espírita, porque ele foi ficar espírita, vamos dizer assim, depois de adulto, 40 e tantos anos, 50. Já tinha uma boa experiência em campo médico. E ele escreve esse livro, e vai falar disso, desses manicômios cheios. Como chama o livro? Sei o que da loucura, nos liames da loucura. Não é. Tá bom, eu vou tentar lembrar. Não sei o que das loucuras. Quando eu lembrar, eu falo pra vocês. E ele é especialista nisso aí, aquele tempo. E desencarna e vai lidar com desobsessão. Porque o Dr. Bezerra é um médico com Ivone que se especializou nisso. Em obsessão. Em fazer socorros de desobsessão. Que bom, né? Ele se especializou. Porque tantas vidas são até assim destruídas por isso, né?
Porque às vezes vai dando tanto remédio para perturba, né? Porque a início perturba que não só. precisaria. Né? No campo hoje da medicina e espiritualidade, por exemplo, se nós pudéssemos pegar Leonel hoje, Leonel menino, nosso personagem, né? É um personagem real, Virgínia. Ia ter cura, né, Ju? E entregasse ele na mão de um doutor Felipe de Oliveira. É. Salvava Leonel. Salvava Leonel. Porque ele ia entrar no campo da neurologia, ele ia entrar no campo da psiquiatria, ele ia perceber, por exemplo, vamos supor, né? Leonel não tinha uns ataques? Caía no chão, estremecia, parece ser uma epilepsia. Hoje se chama epilepsia atípica, porque não dá os mesmos quadros elétricos do cérebro. Aí ele já ia tratar de um jeito, já ia botar Leonel na psicoterapia, já ia trabalhar. Até porque os exames são mais, né? A PET, né? Que vê assim com bem clareza. Precisão, né? Eu não sei muito esse campo da psiquiatria, mas eu acho que os sinais no cérebro são diferentes, né? Os sinais, assim, nenhuma doença psiquiatra, isso para você que vai estar escutando, ele vem identificado num aparelho. A doença psiquiátrica. A doença neurológica, sim. Então, aí já é uma separação que eles têm como fazer. Por exemplo, a única coisa que você pode notar é a epilepsia. Porque a epilepsia mexe no campo elétrico do cérebro, aí sim. Mas depressão, ansiedade, bipolaridade, nada disso tem exame que veja. É só dedução. Existem algumas deduções no campo, mas como cada indivíduo é um espírito único, que mora no corpo e que atua na sua bioquímica do cérebro, não tem nunca como ter uma base exata de 100% que o tratamento vai ser igual para todo mundo. Não, eu pensava que tinha um exame que conseguia ver, constatar. O que problema bipolar, eu pensava. Não, o que fulano tem? Pode fazer um exame bioquímico, por exemplo, compreender uma vitamina que está mais baixa, mas o médico, com todos esses exames, se ele tem uma visão ampla, aí ele vai por dedução. Ele descarta tudo. Ele vai por lógica. Aí ele vai investindo naquele tratamento que é o melhor, mas ele vai uma lógica individual, entendeu? Não é que vai ter um laudo que vai sair. Foi identificado que fulano tem uma depressão bipolar, que tem uma baixa de serotonina, que não sei o que, não sei o que. Não. Ele vai trabalhando aquele caso. Já fulano de tal outro é outro caso. Porque aí vai entrar a questão social, questão espiritual. Vários fatores. Tem que ser um bom médico que pensa dessa forma. Aí que tá o grande X da questão. Tá bom, aí Leonel, essa situação toda, ele dá uma melhorada. Tá, aqui o que o padre falou, achei. Declarou aquela sofredora mãe que seu filho era criança incorrigível. Nossa. De má índole. E que somente a lei do Criador teria bastante sabedoria para chamá-la ao dever. Pensador da mãe escutar isso, né? Aos 15 anos, morreu-lhe o pai. Porque quando ele tinha 15 anos, o pai morreu. Pra piorar. Após breve enfermidade, deixando em completa liberdade. Tem outro detalhe. O Leonel também tinha dificuldade de aprendizado. Não ia bem na escola. Porque vocês imaginem assim. Não dá, mas não será por causa do assédio? Então, primeiro, o assédio dos espíritos, terrivelmente. A culpa, porque os espíritos assediam porque está fundamentado no passado. É vingança. Então, é como se tivesse algum sensor interno de uma culpa que faz assim, tá bom, eu tenho que passar por isso porque eu fui assim. Porque ninguém é assediado assim do nada, né? Tem que ter uma chave de colegamento. Não é de todo inocente. Não. Você olha uma criança, normal que você se comove. Uma criança e fala, meu Deus, por que uma criança, né? Mas a gente esquece que é um espírito, né? Que tem o seu passado. E que passado? Seu passado e que passado, que vocês vão ver. E através desse caso, teve um outro caso também que eu vi de uma criança, eu fiquei assim, analisando, falei, olha só. O livro que me orientou, Priscila, que chama Eustáquio.
Ah, lembro que ela vai ler. Né? Eu escuto ele em PDF, né? Aí tem uma parte de Eustáquio que é Eustáquio na infância. Se vocês ouvissem assim, poxa, Eustáquio na infância, a madrasta maltratava Eustáquio. O pai morreu de Eustáquio, ficou com ele, ela falou, eu dou só de comer pra você. Eustáquio passou pouco de amassou na mão da madrasta. Mas Eustáquio era tão Eustáquio, que você sabendo disso, porque é um livro que vai falando das encarnações dele, né? Eu fui procurar. Aí já mostra Eustáquio menino, aí já mostra Eustáquio criança passando essas coisas. Eustáquio fugiu de desesperado do sofrimento. A gente que olha de fora fala, nossa, cadê o sistema protetor da criança? Coitadinho, a criancinha, né? Olha como é a coisa, gente. É incrível. Tá bom, a gente continua no nosso próximo áudio, vou ter que salvar esse aqui. Voltando à segunda parte, a gente tava falando aqui nos bastidores, viu? Com o conhecimento que a gente tem hoje, quer dizer, a gente olha pra criança assim, quem é que você foi, hein, gracinha? Mas os evangélicos, aí eu fui pegar o viés do evangélico, o evangélico tem um modo interessante de agir, que a gente vai somando experiências, né? E eu acho bonito que eles assim, não profetiza errado, né? Não profetizar mal. Não profetiza não, hein? Não profetiza. Então, ao invés de você dizer pra criança, você não sei o quê. Você é uma bênção. Você é uma bênção. Veja se não é sabedoria. Você é bonzinho, você se comporta bem. Eu falo todo dia pro meu neto. Você é uma luz. E olha que minha tia não é espírita, Essa experiência que eu tive... Como ela era professora, é uma educadora, né? Ela falava isso. Ela falava sempre pra minha mãe. Se você não quer que ele seja mal educado, você não fala que ele é mal educado. Fala assim, meu filho, eu sei que você tá... hoje que você tá muito agitado, mas você é educado. Você é um filho bom, abençoado. Você é educado. Você é uma bênção. Você é uma não fala o que não quer, né? E é uma sabedoria, né? Porque se a pessoa é uma pessoa endividada... E nós, é como se a gente sentisse o campo da pessoa energético. Sim. Por que não você só está reconfirmando? É como se você estivesse dando um aval naquele currículo que só Deus sabe o que é que tem lá. Aumentando. E vai tirando. Só Deus sabe o que é que tem. Então, assim... E vai tirando as forças da pessoa. O entusiasmo de recomeçar. Porque ele não está com a proposta nova? Tá. Se a gente ficar jogando na cara aquela proposta errada, o passado, a gente tá fritos. É como se estivesse botando água, estivesse alimentando aquilo ali. Vai crescendo. A gente tem que estimular o bem, né? Então, assim, em tudo na vida, é lógico que você que está ouvindo a gente agora, é fácil falar, tá? Mas você não vai transformar 100% de hoje para amanhã, porque você ouviu isso, né? Mas já que amanhã você já fica atento um pouquinho, e lá vai, daqui, normalmente... em um ano, você persistindo na sua reeducação, você dá uma melhorada muito boa. Em tudo, hein? Né? Em tudo. Dá uma melhorada. Dá sim, olha, eu tenho vários exemplos de pessoas que eu disse isso, porque eu já aprendi com a outra pessoa, não estou me inventando. Dá sim. E eu observei no campo real que é assim. Disse assim, fulano, se você se empenha esse tanto de tempo, em um ano... Eu sou uma. Não é? Em um ano não dá uma melhor. Eu sou várias experiência está aqui. Eu sou uma. Porque assim, não é que o problema acaba, tem que cuidar. Não, você olha de outro jeito, começa a ver coisa... Eu vejo coisa boa agora, tô falando, que eu olhei pro meu marido e falei, nossa, você é um marido tão bom. Interpreta como eu falei pra ele ontem, porque eu sinto isso. Você consegue enxergar. Eu enxergo qualidade, não vejo defeito como antes, que eu tava quase separando. Você fica cega. Tanto defeito. Você fica cega vendo só tão os defeitos, então vai evidenciar. Você começa a olhar primeiro pra dentro de você, né? Porque é você que tem que mudar. Porque o erro tá, não os outros. Na maioria das vezes, tá em nós. Sem dúvida. Porque a gente tem que começar. Se eu aprendi um pouquinho mais... O errado sou eu, sim. Buscar a perfeição nos outros é fácil, né? Eu é que tenho que plantar aquele bem que eu aprendi, né? Semear. Sem dúvida. Então, aos 15 anos o pai morreu, tá bom. As antigas crises desapareceram, mas hábitos novos sucederam aos antigos. Ou seja, todo aquele capricho da criança. Porque se imaginem assim, tem um leão, mas o leão tá no corpo de um gatinho.
Então, aquele espírito está no corpo de um gatinho. Pequenininho. Que parece frágil. Então, o gato, vocês que criam gato e gostam de gato, o gato mais rebelde, o gato de vocês é anjo de luz. Vocês precisam ver o gato de Nayane, mas tudo bem, dos bastidores eu vou falar. O gato, bênção. O gato, você vê o gato, mas o gato dentro dele tem uma pantera. Aquilo não é um gato. Né? E o gato com raiva, arranha, pinta. E o leão? Mas ele não consegue exprimir o leão que ele tem dentro. Porque o corpinho frágil... Exato. Restringe, né? E é a sabedoria de Deus. Os órgãos limitam a criança. Olha que sabedoria mesmo. É como se fosse amarradinho. Eu tenho uma analogia que eu gosto muito de dar, é a seguinte. A criança, ela é um ovinho, um pintinho dentro do ovo. Ela bota o pezinho pra fora, ela bota outro pezinho, aí vai botando o bracinho. O neguinho, tem desenho animado que faz isso, né? Aí depois de um tempo o neguinho consegue botar a cabeça pra fora, isso é depois dos 7. 7, 8, mas tá limitado ainda. Quando vai chegando 14, 15 anos, quebra todo o gosto. Aí nasce neguinho, vem com gás, com gosto de gás. Se nós foi possível educar, modelar, nesse período, bem, se não, é uma reeducação aí. Que é mais difícil, né? Porque acorda com, vamos dizer assim, com todo o seu ser, né? A dona Edna colocou ali pra nós. É mesmo, Ju, tem uma netinha que quando me vê, me agarra, me envolve com tanto carinho que às vezes me pergunta, quem é você? Sim. Porque isso é muito constante. É. Isso vem muito natural, você dizer, eu te conheço de algum lugar. Eu sinto que você é alguém que eu conheço muito próximo, né? Então tá bom, vamos lá. Leonel começou a ter outro tipo de atitude. Vocês vão perceber que ele sai dos instintos, que a criança não é instintiva. A criança, ela tá com raiva, o que ela faz? Grita, chora, chuta, quebra. Quando você começa a ficar grande, você começa a ficar tipo maquiavélico. Aí você já começa a calcular, não vou chutar agora que eu não sou besta. Se ele chutar, eu chuto ele. Eu vou chutar primeiro. Não, eu fica mais perigoso. Vai fazer cálculo, né? Começa a calculista e a criança tem... Ela expõe já o que é. Então fica mais fácil, porque ela se mostra. De você perceber quem é para tentar modelar. O adulto não se mostra e às vezes tá... Né? A mente tá frulando coisas más. A Flávia disse ali pra gente, uma vez eu li que o espírito começa a mostrar suas inclinações de outras vidas a partir dos 7 anos. Não é as inclinações da sua própria vida, porque sabe, Flávia, isso aí a gente falar um seminário inteiro, porque é muito assunto. Mas para você entender, isso é muito relativo. Tipo assim, ele é muito modelável até os 7. Aí depois dos 7 ele começa... A gente nota a diferença num filho depois de 7 anos. Eu sei. Eu comecei a observar, o primeiro não tive essa sabedoria. Mas já no segundo em diante eu fiquei, sacando e percebi mesmo. Eu tô notando. A criança depois dos 7, por exemplo, ou ela fica mais segura de si, ela até tem um modo de responder diferente. Você falou, a Aurora ainda não, mas se com o bate, Pepe eu notei. Bate o pé. Com o Pepe eu notei. É coisa, ela tá assim, né? Notei com o Pepe. A gente vai notando isso. Então isso é relativo, né? Depende. E não só depois dos 7. É porque o livro dos Espíritos responde isso, que é muito lindo, gente, no livro dos Espíritos. Que Deus coloca a criança para ser maleável, com a doçurazinha, com os órgãos limitados, para tapear a gente. Entendeu? Para tapear os bestas. Porque tudo lindo, rechuchudinho, com aqueles pés desse tamanho. Como é que não ama, moreninho. Né? Aí Deus é, Deus é bobo. De outra Deus vida. faz assim, eu não vou mandar grande porque eu sei meu filho como é, porque ele pensa como pai. Quem ama meu filho a 100% sou eu, mas ele é insuportável. Eu sou pai, eu sei. Então o que é que eu faço? Eu transformo ele para ficar lindo, para todo mundo ter vontade de dengar. Porque até filhote de leão, se a gente vê, a gente quer beijar e chamegar. Claro. Vem natural. Lindo. Agora vai pegar o filhotinho do leão, vai dizer, neném, é ruim, hein? O leão grande, pega para dar Não, mas é doce até quando é pequenininho.
pequenininho, um leãozinho. Não, mas é isso que eu falo, neném. Vai pegar o grande. Grande não, grande. O grande nem não mas tem nem ele coragem de passar pequenininho, perto. porque tem gente que até cria, né? É. Legal. Então é a sabedoria de Minha Deus. amiga né? tem, vó, fora, tem um gato que quando eu ia na casa dela, eu falava assim, não, prende esse gato. Essa bênção Ele aí. arranhava perto da gente, mordia, É ele porque, era você uma não- pantera é porque dentro você daquele não gato. conhece o gato de Nayane. Com medo de gato, é O brincadeira, gato né? endiabrado de Nayane. O gato de Nayane é um gato. Aquele é um gato que era do tempo de Tutankhamon. Aquele gato não morreu, não. Aquele gato vem desde aquele tempo ali. Tá bom. Tutankhamon, aquele era gato Tutankhamon. Aos 17 anos, as antigas crises apareceram, tá? Porventura ainda mais daninhos, perigosos. Vamos ver o que, é que ele fazia, viu? Com 17 anos. Toda e qualquer soma financeira que lhe caísse sob os olhos era desviada para o jogo e o trato de mulheres desonestas. Desonesta, com 17 anos. Quer 17 dizer, uma era- criança. Uma criança. Já jogava no vício do jogo e com mulheres. Com prostituição, né? Vários empregos em casas comerciais. Foram tantos outros vexames que pungiam o coração de sua mãe, que por várias vezes ouviu de empregadores do filho queixas acerbas de sua conduta e até insultos. Ao ser ele despedido em face do mau procedimento com que seus chefes, perdão. Finalmente, com muito esforço e sob vigilância do padrinho que lhe substituíra, até certo ponto, o pai conseguiu findar o curso de ciências comerciais que desde muito tentava e tornou-se guarda-livros, título equivalente ao que hoje se denomina perito contador. Quer dizer, no tempo de Dr. Bezerra, se chamava perito contador. Hoje o que seria guarda-livros? Ah, era perito contador. É o que fazia as contas, né? Tinha acesso a todo o dinheiro da empresa. É contador mesmo. Conta, meu pai era contador. Administrador Não, financeiro, né? Contabilidade. Diretor financeiro. Contador. Ou financeiro. é. Não, Contabilista, como se chama aqui? Bom? Aqui falam É, comercialista. mas esse, Comercialista. esse faz, o Aqui é comercialista, comercialista. ele faz só as contas. Nesse caso, além de fazer as contas, ele tocava no dinheiro. Que fala até hoje. Tesoureiro? Que guarda o dinheiro. Guarda Fica o em dinheiro. poder do dinheiro mesmo. E ele fazia isso. E faz as contas O também. tio conseguiu um emprego pra ele, ele lá se vai. Lá que que ele... é da mais alta confiança de uma empresa, né? Por É, esse tesoureiro, tempo, é. o jogo absorvia-o e ele se endividava, causando sobressaltos à sua mãe, que temia vê-lo irremediavelmente desacreditado. As voltas com a polícia. Mesmo assim, porém, apesar de encontrar-se sofrivelmente colocado e contando apenas 22 anos de idade, casou-se. Porquanto a família entendera tornar-se o casamento seguro corretivo para tantos desatinos. A gente podia estar tomando café, dizer negócio aqui bem... Próximo a gente faz uma coisa assim. Ok. Mostrar ao pessoal assim uma fartura, uns bolos, cafés. Haroldo faz evangelho lá, só virando a xícara de café na Misto boca. que é pão de queijo. Ah, com aquele pão de queijo. Também assim, acho. ai, pão de queijo. Então a gente vai... A próxima vez a gente faz assim. Então, Eu fiz também. a família pegou e casou ele com 22 anos de idade, pensando que o casamento era a solução para corrigir ele. Outro dia eu vi uma mãe, uma parente, que disse assim, o único jeito para esse menino é ele arrumar uma outra mulher, porque ele separou. Porque ele separou e perdeu o juízo de novo. Eu falei, não entendeu? A mulher vai ser só uma bengala para ele, é ele que tem que se corrigir, porque ele tem que saber se comportar com mulher e sem mulher. Porque aí essa outra que também não aguenta ele, separa, pronto, lá vai ele se descambar de novo, aí casa com outra. Aí segura por um tempo, aí não aguenta, se descampa. Não, a pessoa tem que se corrigir, né? Não se corrige. E a família naquele tempo, e naquele tempo também, né? Estamos falando de um livro que foi escrito em 66. Quer ver? 66. Ou foi antes? Você imagina que o tempo de Leonel ainda foi muito antes. Porque já é um caso que eles estão contando. É, que aconteceu... E- Ô, gente, aconteceu, você sabe quando? Eu lhe digo que foi no período que Ivone... Com 24, 25 anos. Foi em 1924. Muito Ele já tempo. estava morto quando chegou o caso de Leonel, é isso Vixe, mesmo. naquele tempo os padres eram Muito mais como severo. médicos também.
para as pessoas, né? Muito mais severos. Eu lembro que tinha padres do meu tempo de criança, tinha padres ainda que benzia a gente com folhinhas. E as folhinhas murchavam e eles falavam que a gente tava... Seria rezadeira, né? Falava assim que a gente tava cheio de maldição, porque a folhinha murchava muito. Ele pegava a folhinha linda assim, inteira e fazia assim, Pai nosso. Você imagina se essas maldições fossem reencarnatórias, né? Aí não haja folha. Haja folha. Árvore. Haja árvore. Haja árvore para poder benzer A minha irmã da igreja, ela falava assim, não, temos que quebrar essa maldição. Ela falava assim. Quando as coisas se repetia na família. Se a gente for fazer uma avaliação reencarnatória dessas frases soltas, são frases com sabedoria. Porque você pensa que você tem um passado. Dona Edna, olha nós aqui. Uma pessoa que tem passado reencarnatório, e se você interpretar assim, vamos acabar com essa maldição, ou seja, vamos perdoar. Vamos cortar esse mal pela raiz, vamos nos modificar. Foi uma coisa que repetiu na família, ela falou assim, e ela não ficou com raiva, e aconteceu com ela no passado, dentro da minha família. Aí ela falou, não, vamos quebrar essa maldição. Não, tá perdoado. Se fosse a interpretação... Como se fosse um segmento. Pra quebrar. Um segmento. Né? As coisas se repetiam. Vamos continuar no próximo áudio, até daqui a pouco. Voltando aqui no nosso terceiro áudio. Então, ele casou-se por quanto a família entendera tornar-se o casamento seguro, corretivo para tantos desatinos. Não foi, entretanto, mau esposo. Olha, não foi mau esposo, não tinha essa dificuldade. Se considerarmos que não maltratava fisicamente a mulher, não era mau esposo porque não maltratava fisicamente a mulher. Sendo até amável no trato para com ela. Então, foi bom esposo. Isso aqui é Dr. Bezerra que está falando. Mas se era amável no trato, quer dizer que era bom para ela. Psicologicamente também era bom com ela. Né? Mas também não se poderia considerá-lo bom, visto que jamais se preocupou em proporcionar conforto à família. Tá vendo? Eu chego lá, mantendo-a sempre em acentuada pobreza. Porquanto seus desacertos fora do lar absorvia parte dos recursos obtidos no trabalho cotidiano. Sua existência, assim, após o casamento, continuou caracterizando-se pelos desacertos que prosseguiam no crescente angustiador. Era bom marido. Em que sentido? Não maltratava. Tratava com carinho. Mas a responsabilidade do trabalho, que é a segunda lei de Deus, eu adoro dizer isso. Vocês vão dizer assim, nossa, você tá tão repetitiva. Mas fazer o quê? Trabalho e produção. É porque significa que eu ainda não aprendi. Isso deve ser pra mim. Então, ele não cumprindo como marido, trazer conforto à família, porque você tem uma pergunta. Então é sério. Tem uma pergunta. Ter uma família é uma coisa Oi, séria. meninas. Bom dia, Adriana, Lola. No trato com a família, se você pensar assim... Não, no Livro dos Espíritos tem uma pergunta, que esses dias até mandei pra vocês, assim, qual é o limite pra felicidade? Porque Kardec diz, nossa, todo mundo tem problema, né? No mundo. O rico, o pobre... Qual é o limite para a felicidade? Os espíritos dizem assim, a posse do necessário material e a paz da consciência tranquila. Na parte moral, a consciência tranquila. Então, assim, se você tem o básico, dorme, tem onde dormir, voltando no nosso áudio, que foi interrompido. Voltando, estava falando... Estava falando da felicidade. Sim, da felicidade. Então, você tem um necessário de casa. Então, você é feliz pro mundo. Então, as necessidades artificiais que criamos é que nos dá infelicidade. Vamos supor, você tá com aquele seu dinheirinho e não deu para você fazer aquela sua cirurgia plástica. Você tá infeliz pra caramba. Você não tirou, né? Não botou certos botox, porque o dinheiro não deu. Nossa, que infelicidade. Tô arrasada porque não estiquei minha cara. Tô mal pra caramba. Né? E tome necessidades artificiais, por exemplo. Eu queria tanto tirar férias em Bora Bora. Você queria, cara? Queria. Seria o sonho da minha vida tirar férias em Bora Bora. E são necessidades artificiais.
E aí você é infeliz por isso. Porque se você tem o básico, ou seja, você come, você dorme, você tem coberta por frio. Nossa, você tem água, o básico, que é tudo. Então você é feliz. Saúde. É feliz a saúde, o necessário no campo físico. Se você tem o necessário, seja Saúde no campo já da... é um gozo, né? Ele fala saúde na parte da física e a moral, que é a parte da consciência tranquila. E você sofre, e você imagina que ela, sendo uma pessoa simples, sempre voltando, né, no viés de Leonel. Leonel era bonzinho e tudo mais, mas deixava a pobreza extrema. Mas uma pobreza extrema sem necessidade. Por quê? Porque se ele trabalhava. Ele trabalhava. Então ele desviava os recursos da família por vício do jogo. Deixava faltar em casa porque O jogo. Aí o que ele acontecia? Causava infelicidade. Ele insuflava infelicidade, porque não é que a família tinha tudo. Então o doutor Bezerra, o que aquele doutor Bezerra? Olha, ele não é que ele era ruim para ela, mas a responsabilidade dele como cabo família, né? Como pai de família. Seria, Ju, como... Era deficiente. Como fala também o bem que você deixou de fazer é um mal? Seria tipo assim, porque... Ele já estava fazendo mal. Porque se ele estava tirando recursos do lar, porque é do lar. Essas nossas últimas gerações, nos últimos 40 anos, a gente vai, aquele é do marido e essa aqui é da mulher, né? Não, os recursos são da família. Isso é uma coisa que eu aprendi na Itália, que bom. É da família, né? Aí tem aquele pastor evangélico, que eu adoro ele, que fala assim, aquilo da mulher, o da mulher é pros caprichos dela. O marido, por causa do papel. Então você imagina até de não perder a feminilidade, né? Porque é importante. Ele teve vários filhos, Leonel, vários filhos. Você imagina ter que passar, dar de comer pra esse monte de menino? E ele ainda se dá o luxo de jogar. Eu me imaginava 2 filhos, ele. Porque a gente fala de um. Não, ele tinha... né? Não, no início do livro, ele vai dizer que ele tinha, não sei se 8 ou 9 filhos. Nossa. Uma se suicidou, o outro tentou, e os outros estavam começando a pensar nisso também. Nossa! Foi por causa da presença dele, muitos filhos ele teve. Que coisa. Depois vamos olhar com o número certinho, mas era muito menino. Tá bom. Do lar, sua existência assim, após o casamento, continuou caracterizando pelo desacerto. Então, ele começou desacerto em cima de desacerto. A despeito da paciência da esposa, do seu desvelo pelo lar, ali não havia paz, nem esperança, nem confiança no destino. Porque Leonel passava noites consecutivas à mesa do jogo, ou locupletando-se com ceias orgíacas com amigos suspeitos. Então, realmente, ele tirava da a mulher família. Desvelada, cuidando dos filhos, com amor dele, não sei o quê, e ele fazendo ceia de orgia com os amigos. Ele farra até não dizer chega, né? Os filhos se sucediam. Aí vai. E ao atingir a segunda infância, como falávamos, iam viver assustadiços, atemorizados sem saberem por que razão. Olha só, eram feios, nervosos, enfermiços. Dentre todos destacando-se a filha primogênita, cujo nome, Alcina, disse-ia o próprio escárnio em face do seu aspecto visivelmente masculino, não obstante tratar-se de uma pessoa raquítica. Olha o espírito como modelou o corpo. Feia, de tratos grosseiros, feia, e a face masculina raquítica, era uma menina. Mas tudo isso aqui vocês vão entender quando for falar da encarnação. Né? Não, de monstruosa de feia. Feia de doer. Nossa. Mas por quê? Por causa da feiura. Pronto, dona Ed. Por causa da feiura da alma. Na verdade.
é o que modela, né? Dá dó, né? Feia, trazendo feições anormais, inteiramente desgraciosa. Isso aqui não é uma ofensa, isso aqui é Dr. Bezerra descrevendo a situação para que a gente aprenda, hein? Porque quem entrar e ouvir assim rapidamente fala, nossa, isso é coisa que ele tá falando. Não, isso é Dr. Bezerra, que a gente conhece o fruto da árvore, que está descrevendo pra gente a situação nua e crua como é, para que objetivamente a gente analise os fatos, né? Trazendo afeições anormais, inteiramente desgraciosas, exibia também um defeito físico, pois coxeava sensivelmente da perna esquerda. Nesse lar, altercações, choro, dificuldade financeira, falta de crença em Deus e de qualquer religião era o que ressaltava. De início, a observação de qualquer visitante ou amigo, à noite, sucediam-se. Ou seja, os amigos, quando via a situação, falavam, nossa. À noite sucediam-se entre os filhos pesadelos e crises idênticos ao que o próprio Leonel apresentava na infância, o que levava a dizer sem preocupações. O pai era ateu, lembrem-se disso, era ateu, tirado a ser filósofo cético da época, que aprendia com os grandes mentes materialistas que Deus não existia. Tá? Aí ele dizia, traz sim durante a infância. Trata-se de atavismo, que ele foi dizer que ele foi desse jeito, ele era assim. Ele era problemático. Então ele diz, tá bom, meus filhos são assim porque eu era assim. É coisa do crescimento, vai passar. Era assim que se falava antigamente. É? Era assim que se falava antigamente. Né? Vai crescer, vai passar. Após a morte de sua mãe, todavia, breve interregno sucedeu-se nos destinos de Leonel. Disse-ia que o choque por haver perdido tão excelente amiga chamara-o razão. A morte da mãe momentânea fez com que ele se botasse o pé no chão em si, vamos dizer assim. Porque a mãe era uma grande amiga dele, cuidou dele a vida inteira, né? Surgiu em seu caminho em seguida a oportunidade feliz de boa colocação numa fábrica de tecidos, da qual passou a ser o chefe dos escritórios, ou antes, o guarda-livros, responsável por todo o movimento financeiro. 4 anos decorreram sem anormalidades. A proteção invisível do alto generosamente colocou ao seu alcance nova oportunidade salvadora, aproveitando o período sereno que sobreviera em torno dele. Então ele foi trabalhar, né, nessa casa nova, depois da morte da mãe. O que nos faz deduzir o quê? Que a mãe, depois da morte, o choque de perder a mãe fez com que ele se aprumasse um pouquinho. O sentimento da perda da mãe de solidão fez com que ele se desconectasse um pouco dos espíritos. Ou seja, ele se enobreceu um pouquinho. Aí ele olhou para ele mesmo. É porque assim, se a gente for fazer um desenho do que a gente está querendo dizer, é como se a obsessão lhe criasse vários laços, cordas. E quando você se enobrece, até o sentimento da compaixão, do amor por alguém, faz com que você afrouxe esses laços. Aí eles têm menos atuação em você. E o que lhe faz deduzir que a própria mãe desencarnada, pelo fato dessa ligação, conseguiu atuar um pouquinho nele. Até ele se acostumar com a ausência da mãe, ele começou a fazer tudo de besteira de novo. Entendeu? Ele sentia a falta da mãe. A mãe, através desse sentimento que enobrecia ele, conseguia atuar no psiquismo dele e tal, e tal, e tal, e tal. E foi melhorando. E foi melhorando. Aí ele deu aquela prumadinha, 4 anos. Quando ele tudo passa, né? Ele foi acostumando o caráter de neguinho. Saltou fora. De novo. Se acostumou. Aí o que acontece? Aquele espírito da mãe já não conseguia ter aquela atuação tão legal em cima. Por isso que o reviver as memórias sentimentais é útil, chamar atenção. A pessoa, por exemplo, né, marido, uma esposa e tal, você trazer à memória os parentes
E os orientais, eles tratam muito disso, né? Assim, a memória do passado, os antepassados. Para reviver a memória em você. Porque você fica tão mergulhado na sua vida íntima, material do mundo, que você se desliga, se habitua. Porque tanto você vive no mundo espiritual mesmo, quando dorme, tanto. E aí o rememorizar os antepassados é útil por isso. Trazer sempre a memória, olha, você, sua mãe, lembra? Porque a pessoa... Dá abertura também? Uma abertura sentimental, porque aquilo vai acordar sentimentos nobres, né? Que tá dormitando. Porque muitas vezes por proteção, porque você sofreu muito, aí você se isola, você não, né? Não quer estar muito assim, aí você... E acordando aqueles sentimentos faz com que você sinta. Acordou o sentimento, né? Aí a pessoa tá com aquela saudade, um amor. Você pode observar, por exemplo, nos livros... Que o amor é sempre uma porta, né? André Luiz, quando ele quer, os espíritos, quando estão arquitetando para socorrer alguém, eles vão na memória da pessoa futucar uma lembrança. Ah, fulano. Aí começa... Aí eles acham uma brechinha para poder entrar. Porque ele muda o campo. Coisa que você nunca pensa, você começa a... Aí às vezes se emociona, que você se lembrou. Às vezes a gente pensa numa pessoa que tinha anos que a gente nem lembrava mais, será? Também mexe na memória, às vezes a memória de alguém que se aproximou. Ou coisa que você não quer lembrar mais. Aí começa, isso também serve pro lado negativo, né? Claro. Isso nesse caso da atuação da mãe. Então ele passou esses 4 anos desse jeitinho, tentando melhorar. Tentando melhorar não, perdão. Melhorou. Tentando não é a palavra certa. E aí nada, aí ele tem, 2 companheiros de trabalho, espiritistas convictos e cultos, 2 amigos dele espírita. Homens honestos, bem inspirados pelas forças invisíveis do bem, tentaram despertá-lo para a crença em Deus e o cultivo das forças, ou dons espirituais. Deram-lhe a ler livros doutrinários e científicos. Falaram-lhe da excelsitude da doutrina que professavam, a qual a eles próprios levantara do ostracismo estéril para o plano harmonioso do dever cumprido e da consciência tranquila. Disseram-lhe da sua suave feição amorosa que recomendavam o julgo benévolo da compaixão pelos oprimidos e sofredores em geral. Mas Leonel rejeitou os amorosos convites, ridicularizou o evangelho que ele não estava à altura de assimilar. Glossou com xistes ofensivos a filosofia que não pôde entender e depreciou a ciência. Para terminar, evitando o prosseguimento das relações de amizade com os 2 companheiros, que ali nada mais representava senão instrumentos da assistência piedosa do invisível. Eu vou concluir falando isso aqui. Que tentava estender-lhes mão salvadora à beira de um abismo que o seu livre-arbítrio tornava iminente, mas evitável pelo bom senso e a continência nas expansões da própria paixão. Eu vou parar aqui, concluir o estudo conversando com vocês sobre isso. Que Leonel, apesar de toda a dívida que ele tem reencarnatória, apesar de ele estar subjugado pelos espíritos que ele cometeu os crimes e que à primeira vista diz assim, nossa, como é que... Às vezes a gente se pergunta como é que Deus permitiu, né? Desde pequeno a pessoa passar por um negócio desse. A Leonel nunca faltou assistência. De todo jeito. Primeiro assim, Deus permite, como se a nossa vida fosse uma arena, aí bota todo mundo junto. O encarnado, o desencarnado, os obsessor, os espíritos protetor, tudo sim. É assim, meus filhos, se entendam. Se entendam. Então Deus não está punindo você, diz assim, eu vou permitir que fulano se vingue porque tá certo. Não é isso. Ele está dizendo, olha, chegou a hora de vocês se entenderem. Se acertem os pontos. Por isso que eu estou deixando, né? E apesar dessa obsessão, de todo esse inferno íntimo que ele viveu,
Porque, pelo amor de Deus, É. nós vamos perceber um caráter difícil, uma pessoa desonesta, um espírito endurecido, que, apesar de, ele ainda se sensibilizava pelos cuidados da mãe, não obedecia, não fazia nada, mas aquele negócio é só vosso reino, né? Não, vinha a nós a vosso reino nada. É. Sabia que estava ali. Ele sabia que era amado, mas ele não queria amar. Porque tem uma diferença, né? Tem, muito grande. Todo mundo quer ser amado, mas amar é duro. Porque amar é engolir coisas que às vezes você não quer engolir. É. Mas todo mundo quer ser amado. Ele conseguiu ter um afeto feminino, que era esposa, mas ele não sabia amar. Ele queria ser amado. É. Mas apesar de tudo, Dona Edna disse pra gente, sabia que ela estava ali, sabia. Eu falei isso. E apesar de tudo, não faltou assistência, Leonel. Imagina, Leonel arrumou emprego, aí arrumou 2 amigos espíritas, que deu livro. Emprego de confiança e tudo, não foi isso? Emprego de confiança. Imagina, emprego de confiança. Não, vamos olhar o invisível. De Uma muita pessoa confiança, que os espíritos protetores sabem que é desonesta. Totalmente. Porque era. Ali ele não tocava em nada, ele era honesto. Aí- Só que ele não era honesto com a família dele. Com a família Pegava dele, por causa o do dinheiro e vício do gastava em jogo. outras coisas. Não desviava. Aí né? pegaram e falaram, vamos dar uma prova dos 9 pra ele. Vai que dá. Aí bota um emprego de confiança na mão. Amigo espírita. E ele conseguiu, né? Porque ele não desviou dinheiro da empresa. Ainda não. Você vai chegar ainda não. na página seguinte. É por isso que ele se suicida. Vamos elogiar até aqui. Porque ele roubou a empresa. A obsessão foi levando, ele começou a roubar. E achava que ia botar o dinheiro no lugar. Então, você falou assim que Deus te coloca aqui, tem um círculo, né? É. Por exemplo, obsessores, cobradores, né? Tudo. Tudo. Quem te ama e você no meio, por exemplo. Se a sua vibração, o seu fluido for crescendo, baseado no amor, esses obsessores vão se converter ao amor, né? Mas Se é esse o dobrar ao objetivo. amor, Tipo né? assim, olha, eu tô lhe dando uma chance de todos, no caso, né? De melhorassem. Porque não tem um favorecimento. Deus Então não aí fa- Deus põe Deus não todos favorece com a um. chance do bem, né? Todo mundo, né? Deus não favorece a um e desfavorece a outro, né? É. Tá dando a todo mundo essa ocasião. Então, se ele consegue melhorar-se, ele teve chances. Ele teve várias chances. Ele não pegou, ele ironizou Deus, enfim. Se ele tivesse sido ao contrário, essa situação aqui, a vibração dele justamente vai melhorando, e no que ele está melhorando, ele está educando os outros. Porque os espíritos, quando eles não estão conosco, nos obsediando, já que o tema é obsessão, né, gente? Fica parecendo que a gente só fala disso, mas não é isso. É que eu estudei isso. Os dramas da obsessão é que normalmente a gente fica querendo se livrar dos espíritos. Quando chega uma proposta de tratamento, a pessoa fala assim, nossa, eu quero botar fulano em tratamento. Ou me bota em tratamento, que é pra ver se me limpa. Tira de mim. Tira de perto de mim. Tira de Aí perto de fica mim. chamando, E não é chamando assim, o né? irmão de sujo. Eu já vi né? alguém recentemente me talvez seja mais perguntou, sujo do que ele, alguém me perguntou, né? tem alguma prece que possa se fazer específica? Eu falei, meu Pra Deus. banir. Eu falei, esse gente, povo que de- saia justa que eu passo. Eu falei, tem, filho, tem. A prece de amar aqueles Amar, que estão por te quê? obsediando. Porque Você não vai ficar livre do obsessor. Não é que você fica melhorando, porque o que acontece? Assédio por simpatia, o espírito não quer se corrigir, ele vai atrás de outros, que nutra ele energeticamente. O da vingança criou-se vínculos. Então, o que vai acontecer? Aquele sentimento tem que se transformar na amizade. Então, o seu obsessor, daqui a 100 anos, vocês estão de bracinho dado e dizer, cara, tu lembra? Vocês vão estar se amando. Não é, a família universal não é que depois você se livra do cara e o cara vai embora. Ele vai ser seu melhor amigo e vai fazer de tudo para ajudar você. Porque temos que Como ser ele amigos. criou o problema, do mesmo jeito que ele criou o Por isso não problema, ele vai lhe adianta- ajudar. Por isso não adianta trocar de marido.
que aquele marido... Depende. Não, depende. Essas é declarações ao vivo aqui. Não, é claro que tem Via de regra. as questões Aqui, de... ó. Quer trocar? Eu troco pelo meu, quer? Talvez você nem ia gostar também. Nem você. Porque, Deixa meu porque é assim, o jardim do outro é sempre mais florido. Mas quando a gente vai conhecer o jardim, às vezes tem a florinha fedorentinha lá. É sem dúvida. Assim, Todos ó, eles têm, Mas gente, eu uma falo no qualidade. caso assim, claro que se a pessoa tá sofrendo agressão psicológica ou física, tem que deixar o marido. Ok. Mas eu tô falando no caso do marido, que não é tão difícil assim, que a pessoa... Talvez é mais difícil do que ele, não enxergou. Mas isso são E fala assim, medidas vou muito tirar. pessoais, né? Mas aí fica seguir nela, não fica? Assim, Deus não me obriga a nada, né? O que é que acontece? Se você tentou, por exemplo, um relacionamento matrimonial não deu certo, que às vezes você foi obsessora do cara, espiritualmente falando mesmo. Aí depois não tem que nascer mulher, pelo amor de Deus. Aí botaram pra ser esposa, ou ao contrário. Aí continua obsidiando. Aí não deu certo, aí vai nascer filha. Um dia eu pensei Vai nisso. nascer filho, vai nascer pai e filho. Deus vai tentar todas as cartas para que você ame. Então você não se livra das pessoas, você ama as pessoas. Só que assim, muda-se de papel, né? Em italiano seria de ruolo. Muda-se o ruolo. Então quer dizer, fica só adiando. É, adiando, mas você pode, por exemplo, no adiar, pegar fôlego melhor para poder lidar com aquela situação. Por isso que cada caso é um caso. Ele se melhora, né? O outro. Cada caso é um caso Individual. porque é igual aquele, como a gente começou com o trato da psiquiatria. Não tem como ter um exame de conduta Pra tudo. de tudo. Não tem como, porque isso é pessoal. Mas aí a gente conclui nosso estudo de hoje. Do Dramas da Obsessão. Sexta-feira, nossa Suzana vai botar lá o resumão do Dramas da Obsessão. Na sexta-feira. E a gente agradece a vocês a presença aí. E nada, um beijo a todos. Tchau, tchau. E tem que informar que as pessoas que a Suzana nomear, elas são obrigadas a comentar. Tá bom. Vocês estão ouvindo, né? Então tá joia. Suzana vai pescar na lista do GE o sorteado do comentário do Dramas da Obsessão. Tchau, Quem gente. sabe faz ao vivo. Tchau, gente. Tchau, tchau.